Eu quero agradecer o Clailton pelo hino, que sem dúvida deve ter nos elevado a todos. A cruz é um lugar de vitória. Nós começamos ontem à noite aqui uma série de 3 sermões, que na verdade só fazem sentido quando colocados juntos. Para você compreender o todo, você precisaria ter assistido desde ontem à noite. Mas eu vou rapidamente, em 2, 3 minutos, dizer a vocês o que eu falei ontem. E eu começo fazendo aqui uma pergunta, que tem que ver com esse hino que foi cantado. Existe perdão na cruz? O que é que você acha? Existe perdão na cruz ou não? Eu quero dizer a você que na cruz não há perdão. Na cruz há provisão. Provisão suficiente para todos. Mas nem todos conseguirão usufruir do perdão que foi posto na cruz. João escreve que aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Então, embora a cruz tenha provisão para cobrir a todos os seres humanos de todas as épocas, nem todos serão regados pelas bênçãos que emanam da cruz. Ontem à noite, em 2 palavras, eu falei sobre o santuário, os ritos. O santuário é um teatro de Deus. Um teatro em 5 atos. No primeiro ato, no acampamento do lado de fora, Jesus viveu vida perfeita. E em cada ato de justiça, ele tecia o tecido, a veste que nos cobre. Esse foi o primeiro ato. O segundo ato é aquilo que ele vive no pátio, já delimitado pelas cortinas, onde estava a sua cruz, o altar do sacrifício, e onde ele se lavou, embora tenha feito isso como um rito necessário. Porque quando ele chega a João, João diz: eu é que deveria ser batizado por você. Mas Jesus replica: é necessário cumprirmos toda a lei. Tipologia, renascimento. E depois do segundo ato, Cristo entra no santo do santuário celestial e ministra aqui até 1844. Então nós passamos para o quarto ato, que é aquilo que ele está vivendo hoje. O quinto ato é aquilo que acontece quando ele vem para responsabilizar o bode Azazel, o Lúcifer. Ele era levado para o deserto, um símbolo dessa terra, quando estiver completamente vazia, como Jeremias a viu. Corpos insepultos em toda a extensão da terra. E enquanto isso, uma hoste de remidos durante 1000 anos com Cristo estará avaliando se Deus de fato é justo. Imagine o Deus que você serve. Ele quererá que você valide o julgamento também, porque os anjos estão participando dessa fase. O julgamento não é para Deus. Deus já sabe as decisões que todos tomaram. O julgamento é para aqueles que não podem penetrar a sua mente. Os anjos, os seres celestiais. Nenhum anjo tem essa prerrogativa, nem demônios, nem os anjos de Deus. Então as motivações mais profundas do seu coração, só Deus conhece.
Então Deus está fazendo nesse momento um juízo no céu, para que os anjos compreendam as motivações dele, para levar alguns de nós para casa. O santuário é, portanto, o teatro de Deus que explica como é que Deus vai repatriar seres humanos perdidos, condenados à morte, à destruição eterna. Deus vai preservar muitos de nós. Todos aqueles que estejam dispostos a ouvir e ver e viver segundo a vontade de Deus. Mas hoje de manhã, eu quero compartilhar com você, antes de mais nada, uns textos aqui. Eu tenho umas projeções, uns slides. Eu gostaria que o primeiro deles fosse exibido. E enquanto apresentam ali, eu já quero convidar você também a abrir aí a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, ok? Ezequiel, nós vamos ler no capítulo 9. Encontre, e antes da leitura, inclusive da leitura desse texto da pena inspirada, eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos pedir que Deus nos ilumine ao abrirmos a palavra. Santo Deus, nós vamos abrir a Tua palavra, e quando a Tua palavra é aberta, já não são homens que falam, a voz do Senhor é ouvida. Nós queremos Te pedir que o Senhor se manifeste com poder nesta manhã, porque nós viemos aqui para adorar o Senhor e para ouvir a sua voz. Portanto, Pai, que nós tenhamos um ambiente sereno, guiado pelo Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da leitura, eu vou te explicar por que é que esse sermão da manhã é apresentado, o sermão do selamento. O sermão do selamento tem que ver com o que acontece aqui, no quarto ato desse teatro de Deus. Deus quer selar vidas. E existe ao longo de toda a história uma verdade, ou um conjunto delas, que compõe a verdade presente para cada geração. A verdade presente para cada geração tem que ver com o lugar onde Cristo está naquele momento. Então veja, aquilo que aconteceu na cruz é uma verdade extraordinária, decisiva, mas não é a verdade presente, embora componha o Evangelho eterno. A verdade presente em cada geração, sempre que é suscitada, Deus traz uma comunidade de fé à existência, para promover esta verdade presente de forma altissonante, porque o mundo precisa ouvir. Então, nós somos o povo do juízo, Laodiceia. Esta palavra significa o povo do juízo. E nós recebemos uma missão representada por 3 anjos que voam pelo meio do céu. E o primeiro anjo dizia que nós devemos temer a Deus, dar-lhe glória, porque havia chegado no céu o dia típico. Chegar ao juízo. Mas o juízo de Deus termina com um selamento. E é por isso que nós vamos estudar um pouco a questão do selamento. Ellen White diz assim: esses homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteciam em seu tempo,
E Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que lhes diziam respeito, como verdade presente, mas a sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nestes últimos dias. Um verso mais, um texto de um material que não foi traduzido. Ela diz assim: estudem o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras serão cumpridas literalmente. Contudo, o tempo está passando e as pessoas estão adormecidas. Se recusam a humilhar suas almas para serem convertidas. O Senhor não vai mais suportar este povo por muito tempo. Povo a quem foram reveladas verdades tão grandiosas e importantes, mas que se recusam a aplicá-las em sua experiência pessoal. O tempo é curto, Deus está chamando. Mais esse texto aqui. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade, a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Eu dizia aos jovens ali, há instantes atrás, os grandes profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, não existiu nenhuma geração que tenha recebido de Deus o que esta igreja recebeu. Daniel profetizou, viu, escreveu, mas não compreendeu uma boa parte daquilo que ele recebeu de revelação. O vidente de Pátimos também não compreendeu quase nada daquilo que viu e escreveu. Mas esta igreja tem o privilégio divino de conhecer o que nenhum outro movimento ao longo da história recebeu. Além de tudo, como se não bastasse a compreensão do que está revelado na Bíblia, a minha Bíblia tem mais ou menos 2.000 páginas. Nós devemos ter recebido o equivalente a mais umas 50 Bíblias. Ellen White produziu aproximadamente 100.000 páginas. Deus estava munindo um grupo de pessoas para enfrentar a última batalha da terra. Sabe o que é inacreditável? É que nas nossas fileiras, muitos não aceitam Ellen White mais. Alguns se vangloriam por aceitá-la, mas nunca concluíram a leitura de nenhum livro. Não sabem o que Deus legou a esse movimento. E Deus resolveu cortar da rocha do mundo um povo que trazia na mão a tocha da verdade e os tornou seus embaixadores. Você sabe o que é um embaixador? Se você vai a Brasília, nós temos ali o setor das embaixadas. Dentro da embaixada americana, embora eles estejam em solo brasileiro, eles são regidos pelas leis americanas. Na embaixada francesa, a mesma coisa. O que Deus está dizendo, o que ela está dizendo, como uma profetisa do Senhor, é que
as nossas igrejas, as nossas casas, onde esses embaixadores habitam, que somos você e eu, deveriam também estar regidas pelas leis do reino eterno. Assim nós podemos ser embaixadores. E a grande e urgente questão é que, falando do selamento, nós estamos falando do momento final da história. Então você está aí com a sua Bíblia aberta. Antes da leitura, eu só quero lembrar você, hoje à tarde nós finalizamos esse programa estudando o ano judaico e as festas. E como é que as festas judaicas, as 7 festas anuais, estão conectadas a cada aspecto do que acontece no santuário. Capítulo 9 do livro de Ezequiel, 1º verso. Assim está registrado: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, a entrada do santuário, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho com um tinteiro, que estava à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Eles chegaram aqui, na cruz, o altar de bronze. Entraram pela porta principal do santuário e pararam diante do altar de bronze. Verso 3: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. Veja o que acontece, o que o profeta está vendo. Homens chegam vestidos de branco e param aqui. Deus estava aqui entre os anjos. O Shekinah, a manifestação da glória e da presença de Deus. Aliás, a arca é uma representação do trono. A tampa que fechava a arca recebe em português o nome de propiciatório. Mas se você vai ler este nome em Bíblias inglesas, especialmente a Bíblia King James, você perceberá que propiciatório é traduzido como seat grace, o assento da graça. Deus assentado sobre o trono, rodeado pelos anjos. E a base do juízo tem que ver com tábuas que estão aqui dentro. Os adventistas foram suscitados para dizer ao mundo que a lei não foi cravada no primeiro ato, na cruz. A lei é norma de juízo. Deus se levanta daqui e vem ao encontro dos homens. E disse-lhe o Senhor. Quem está dando a ordem aqui é Deus. Àqueles homens que entram no templo. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Na história de Israel, nós lemos ontem
1 Coríntios 10, 11, eu não vou reler isto aqui. Mas Paulo diz que a história de Israel é uma figura legítima da nossa própria história. Se nós queremos compreender o nosso movimento como igreja, nós precisamos olhar para Israel, porque ali nós temos a revelação do que nós somos, e das nossas lutas, e das nossas angústias, e das nossas aflições, e das nossas apostasias também. Não há nenhum momento na história de Israel em que nós presenciemos de fato um selamento. Se você avança para o livro de Apocalipse, mas mantenha a sua mão aí no capítulo 9, e vai a Apocalipse 7, João tem uma visão como a de Ezequiel, que tem que ver com o momento do selamento. Diz assim, Apocalipse 7:1, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Quando você chega em casa à tarde, liga os telejornais, ou pega o jornal no dia seguinte, ou entra na internet para ver o que está acontecendo, querido, a situação nesse planeta está insustentável. Nós somos afligidos, apertados de todos os lados. O crime, a maldade campeia, as ilicitudes, a depravação, a imoralidade. Onde você pousar os seus olhos, você perceberá que Deus está sendo desafiado. Salmo 119, verso 126 diz: é hora de te manifestares, ó Senhor, porque eles estão quebrantando a tua lei. Mas o que você está vendo aí é nada. A Bíblia que diz, sabe por quê? Porque há anjos que estão retendo o que será dentro de um futuro próximo. Deus está no controle ainda, embora esteja sendo continuamente rejeitado. Deus diz aos anjos que aguardem um minuto. Uma voz grita do céu, esperando o selamento. Mas em Ezequiel, nós já vemos o momento seguinte, quando os intendentes chegam em Jerusalém. E o que é Jerusalém? Aqui não tem mais que ver com a cidade que está posta ali no estado de Israel. Jerusalém é a igreja de Deus. Os anjos estão em Jerusalém, esta Jerusalém que você frequenta, para selar você, porque a herança de Abraão é de todos aqueles que aceitam Cristo pela fé. É isso que Paulo diz. Esses é que são os verdadeiros descendentes de Abraão, os descendentes espirituais. Então o selamento tem que ver com a igreja. Não aconteceu em Israel, e ele acontece quando termina o momento do juízo. Se você retorna ao livro de Ezequiel no capítulo 7, aquilo que João nos diz, está dito aqui de novo, as mesmas palavras. Ezequiel 7, a partir do verso 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, e eu faço questão que você acompanhe, querido, porque Deus nos ama, e Ele nos ama tanto, que exaustivamente Ele repetiu a mesma revelação através de diferentes profetas, com um único objetivo: salvar a sua vida, preservar você daquilo que está por acontecer nesse mundo. Ezequiel 7 diz assim:
Verso 1: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Não é o que estava dito lá? Quando os anjos soltarem as rédeas, nós vamos enxergar com os nossos olhos, nós vamos viver nas nossas vidas o que é a realidade de um mundo controlado pelo poder das trevas. Você não tem ideia do que está para vir. Ellen White diz isso reiteradas vezes. Mas o povo de Deus, que está às margens do selamento, está dormindo, não está apercebido das coisas. Agora, sabe o que é interessante? É que o capítulo 9, que fala da destruição, de matar, começando por Jerusalém, pela igreja, matar crianças, velhos, jovens, pessoas de todas as idades. Imagine os nossos filhos, os nossos irmãos de sangue e de fé, os nossos pais, sendo destruídos porque não receberam o selo de Deus. É interessante que esta mensagem do capítulo 9 começa com uma palavra extraordinária. A palavra é então. Ou seja, o que acontece aqui pressupõe uma informação anterior. Depois que o profeta vê alguma coisa, então, como consequência, vem a ordem de Deus. Então o capítulo 8, ele se reveste de um valor extraordinário para nós. Porque o capítulo 8 é a descrição do estado de Jerusalém, que provoca de Deus esta ordem de destruir a própria igreja. O que é que estava acontecendo em Jerusalém? Vamos dar uma lida aqui em alguns versos. Interessante que em Babilônia, nesse tempo, nós temos pelo menos 2 profetas. Jeremias continua em Jerusalém. A segunda invasão já havia acontecido. A terceira invasão do ano 587 é que ia acabar por destruir a cidade e o templo. Mas em Jerusalém, embora Jeremias estivesse pregando e o povo não estivesse respondendo, aqueles que foram para o exílio também recebem a visita de Deus. Daniel está no palácio, pregando para aqueles que são da corte real. E Ezequiel, sacerdote, filho de Buzi, está lá no capítulo 1 do livro, que é da linhagem dos sacerdotes, Ezequiel e também o pai e toda a família, está entre o povo comum, do lado de fora do palácio. E Deus também suscita ali um profeta. É por essa razão que há uma promessa. Quando nós chegamos na iminência da destruição da Jerusalém real, aquela era apenas uma figura desta, então Deus promete através de Joel capítulo 2, versos 28 a 30, que na igreja haverá sonhos e visões, porque chegou o momento final da destruição. Capítulo 8. Sucedeu, pois, no ano 6º, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como da cor âmbar. Ou seja, ele tem uma visão de Deus. Se você quer acompanhar outras visões de Deus, vá a Apocalipse capítulo 1, vá a Isaías, quando ele é chamado. Você vai ter vislumbres do trono, a sala do cosmos, de onde Deus controla o universo, representada por esta arca, lá no templo celestial, do qual estas imagens são apenas uma figura, uma réplica miniatura, pouco expressiva.
Verso 3: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem de ciúmes. Você não vai encontrar nenhum paralelo bíblico, nenhum, a esta ação de Deus com Ezequiel. Nós temos diversas visões na Bíblia, profetas recebendo comunicações dos céus, mas nessa, Deus faz questão de nos chamar a atenção, nos sacudir. Ele pega o profeta pelos cabelos da cabeça, o levanta e o transporta de Babilônia até Jerusalém, e traz o profeta para dentro da igreja, para dentro do santuário. O profeta estava diante dos anciãos. Havia uma situação gravíssima, e 4 questões são apresentadas a Ezequiel. E Deus diz, lá no capítulo 9, por causa disso que está acontecendo no santuário, é que eu vou destruir em Jerusalém aqueles que não receberem o selo. Primeira coisa que o profeta vê: havia colocada uma imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Verso 4: e a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Verso 6: e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário. Mas verás coisas ainda piores do que estas. Por que é que Deus poderia ter ciúmes da igreja que Ele suscitou para fazer dos seus membros embaixadores? Havia uma imagem de ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Deus tem ciúmes. Se você quer ter certeza disso, depois leia em casa capítulo 16 de Ezequiel e capítulo 23. Ele está dizendo como é que a igreja foi formada, a igreja de Israel, a igreja da reforma, a igreja primitiva, a igreja adventista. Ele conta o cuidado que ele tem com o seu povo, em se manifestar reiteradas vezes, suscitar profetas, entregar mensagens. Mas Deus é desprezado, ofendido, e nós, ao invés de nos inclinarmos diante da autoridade do Altíssimo, que é o soberano, nós diversas vezes introduzimos dentro da casa do Senhor práticas, ideias que não têm a chancela do céu. Eu sou adventista de berço, queridos. A nossa igreja tem passado por transformações. Um grave e sério momento, uma crise de identidade. Quem somos? Porque você é adventista do sétimo dia. O que é que nos distingue? Há pessoas entre nós que estão querendo fazer-nos parecidos com aquilo que campeia ao nosso redor.
O povo de Deus foi chamado para ser um povo separado. E não sou eu que digo isso, vá a Apocalipse 18. Babilônia está uma confusão, mas Deus diz: separai-vos dela, povo meu. A ordem aqui não é uma ordem de produzir unidade, mas é uma ordem de divisão. Cristo disse isso aos discípulos, que onde a palavra é pregada, casas se separam, famílias se separam, porque alguns vão defender os interesses do céu. O interesse do céu não é a minha vontade. Não interessa o que eu quero que aconteça na igreja. Interessa o que Deus ordena que deva acontecer aqui. Então todos os ritos da casa de Deus têm que funcionar como Deus quer. Mas não era só isso. A imagem dos ciúmes aqui tem que ver com a forma como a igreja se prostitui ao longo dos séculos. Havia coisas piores. Verso 8, e disse-me, segundo, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia aqui uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, entravam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas recâmaras? O que acontece aqui é que Deus, estando com o profeta no templo, ele manda o profeta entrar e cavar no templo. Já não era aqui o templo do deserto. Nós ainda estamos no templo de Salomão, que não havia sido destruído no momento dessa visão. Ele diz, cava no templo. Ele abre um buraco e vai às recâmaras, onde viviam os anciãos de Israel. Irmãos, eu confesso a vocês, eu sou ancião da minha igreja há mais de 30 anos. E quando eu li essas palavras, eu entendi que Deus estava dizendo que não adianta o que está acontecendo na igreja. Ezequiel foi mandado abrir um buraco para chegar na minha casa. E quando eu entrei pela minha casa na sala, eu queria saber que imagens havia ali que representassem adoração a deuses estranhos, que provocam o ciúme de Deus. E eu confesso a você, querido, que eu precisei mudar algumas coisas na minha casa. Eu tive que tirar algumas coisas que havia ali. Mas eu não parei na sala, eu fui para o quarto, eu abri meus guarda-roupas. E a minha esposa também fez isso. Porque havia algumas coisas no nosso guarda-roupa que não estavam de acordo com as orientações de Deus. Não é a minha vontade. Você se lembra lá de Mateus 7, 21 a 23? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É uma questão de sujeição. Se você vai a João, no capítulo 8, Cristo está no discurso dizendo, ele diz, eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Naquela quinta-feira à noite fatídica no Getsemane, ele diz, Pai, se é possível, passa de mim o cálice, mas não a minha vontade, Pai, a tua vontade. Deus sabe o que é melhor. Nós tivemos que tirar algumas coisas dos nossos armários que não honravam a Deus.
mas nós fomos também a nossa cozinha, a nossa despensa. Havia algumas coisas ali que não honravam a Deus. Nas casas dos anciãos, dos líderes da igreja, Deus está querendo selar o seu povo, porque as rédeas serão soltas. O quarto ato precisa ser concluído. Os anjos estão retendo os ventos. Mas Deus, antes de permitir que a destruição aconteça pelo meio de Jerusalém, Ele está dizendo por que é que vai haver destruição dentro da casa de Deus. É porque aquilo que nós praticamos na igreja, muitas das coisas, estão em desconformidade com assim diz o Senhor. Vocês já ouviram falar como é o nosso método de crescimento de igrejas hoje? Há uma exaustiva preocupação com quantidade, com números. Nossos pastores são induzidos a mergulhar pessoas nos tanques batismais. Já ouviram falar dos nossos alunos de cursos teológicos frequentando igrejas que explodiram em crescimento? Como é que o povo de Deus, que tem os ensinamentos da palavra de Deus, ao invés de buscarem o conhecimento nos profetas em Jerusalém, vão buscar metodologias de crescimento de igreja em Babilônia, querido? Só porque há muitas pessoas. Nós estamos tornando o evangelho palatável a todos os gostos e desejos. A igreja não é o lugar em que o meu desejo se satisfaça. Não. A igreja é o lugar onde Deus precisa ser adorado conforme o desejo dele. Irmãos, eu falo isso aqui com lágrimas no coração, porque eu amo essa igreja. Mas se homens e mulheres não se levantarem em nome de Jesus para coibir algumas coisas que estão acontecendo no nosso meio, as coisas vão de mal a pior. Ellen White diz que a igreja parecerá prestes a cair, mas não cairá. Mas não cairá porque pessoas se levantarão. Nós não podemos admitir qualquer coisa. Há igrejas que se tornaram um circo de entretenimento. Você sabe do que eu estou falando. Eu estive como delegado na última conferência, onde pessoas estavam tentando que mulheres fossem trazidas ao ministério como sacerdotisas. Se você nunca estudou sobre isso, querido, aprofunde-se. O que aconteceu na América, em todas as grandes igrejas que tomaram o passo de ordenar mulheres, foi que agora eles estão também sendo obrigados a reconhecer os homossexuais como seus líderes pastorais. Porque se a questão é uma questão de costume e não de princípio, Deus, eu não sei porquê, eu sei que as mulheres são muito mais competentes do que nós que somos homens. E eu digo isso sem medo de errar. Eu desafio aqui um homem que esteja na cozinha e consiga ao mesmo tempo atender o telefone, dar ordens para a empregada, cuidar das panelas e com o menino na cintura. Se dependesse de nós, a panela queimaria o arroz, ou o menino cairia, e nós não conseguimos fazer múltiplas tarefas, mas elas conseguem. Deus nos fez complementares, mas Deus estabeleceu funções. Deus disse que Adão governaria a casa. Deus suscita sacerdotes no Antigo Testamento. Havia prática comum de sacerdotisas nos outros cultos. Lembra-se de Jezabel? Ela era uma sacerdotisa. Mas isso não foi admitido em Israel. Cristo teve mulheres que acompanharam o seu ministério, mas elas não foram eleitas entre os 12. O que é que está acontecendo? O que é que estão querendo fazer da casa do Senhor?
Mas há mais. Verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, divindade babilônica, em Jerusalém. Finalmente, verso 16. E levou-me para o pátio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol. Situação daquilo que acontece em Jerusalém, na iminência do selamento. Meu tempo acabou, estão me apontando ali. Eu vou ler com você mais 3 versos aqui. Não sou eu que estou dizendo. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm as armas destruidoras na mão. Passai pela cidade após ele e feri. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. A conclusão de que o santuário é a igreja não é minha. Veja o que ela diz. Testemunhos Seletos, capítulo Selo de Deus, páginas 65 e 66. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Eu não copiei o texto todo. Ela diz na frase seguinte que esses cães mudos, os anciãos, os líderes, esses cães mudos nunca mais abrirão a sua boca como intermediários para orientar o povo de Deus. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Quando a gente olha para isso, a gente se atemoriza, imaginando que ela aqui está falando de salvação pelas obras. Não é, querido. Você jamais terá um caráter puro se você depender de um processo de autoajuda. Um caráter puro só pode ser formado pelo Espírito de Deus. É um milagre. Aquele que amava a cachaça, aquele que não vive sem drogas, aquele que deseja pornografia, aquele que não consegue conter a língua, você não tem uma força interior que te permita vencer isso. Mas a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas com um mecanismo. Paulo diz: posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Aquele que começou a boa obra em você, o Espírito, ele há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus vai fazer de nós criaturas novas, restauradas. Sabe por quê? Nós gostamos muito de Apocalipse 14, de 6 a 12. Mas se você vai a Apocalipse 14, verso 5, ali diz que os homens e as mulheres que anunciam aquela mensagem, eles são irrepreensíveis. Eles foram transformados pelo Espírito de Deus. Eles foram recriados à imagem de Deus. É isso que ela está dizendo aqui. Igreja,
não é um parque de diversões. Nós estamos aqui com um propósito seríssimo. A igreja vai se fragmentar em partes. Até anos atrás eu não compreendia isso estudando profecia. Como é que nós vamos encontrar oposição entre os nossos irmãos? Vai haver uma guerra. Porque alguns não quererão ser fiéis. Quererão conduzir a vida cristã como bem lhes parecer. Ela está dizendo isso: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença de um Deus santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Ou seja, aquilo que Cristo está fazendo aqui, Ele não poderá fazer por você, se você não estiver disposto a uma conexão diligente, a um relacionamento verdadeiro, sem brechas, em que Ele se torne o comandante da sua vida. Não como eu quero, Senhor, mas como Tu queres. Porque se não for isso, eu preciso dizer a você, que você está perdendo esta vida e também perderá a futura. O último texto foi esse. E agora, para concluir, 3 classes de pessoas se encontram com Cristo quando Ele vem com poder e glória nas nuvens dos céus. Dessas 3 classes, uma sofre a maior decepção da história. Um grupo que o aguarda é aqueles que são fiéis, verdadeiramente fiéis. Eles repetem Isaías 25:9. Esse é o Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Ou seja, Ele veio para nos levar para casa, Ele vai nos tirar desse lugar de destruição e sofrimento. E vai nos levar para aquele lugar que está além de todas as nossas expectativas. Ellen White diz que quando ela viu isso e retornou à terra, ela depôs a pena. Ela diz: eu não posso registrar aquilo que os meus olhos contemplaram. Mas ela diz: os meus olhos viram um mundo melhor. E eu quero ir para lá. Esse é o primeiro grupo. Há um outro grupo que também não se decepciona. Eles viveram a vida em plena rebeldia. Então, quando o rei se manifesta sentado no trono e se aproxima da terra, eles fazem a prece dos desesperados. Eles oram às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está no trono. Eles sabiam o que os aguardava no futuro, mas eles resolveram viver em rebeldia. Mas há uma terceira classe. Eles haviam vivido a vida religiosa. Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos caridade, nós fizemos todas essas coisas, Senhor. Nós queríamos ir também. Mas o mestre dirá a elas: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. O meu apelo a você, nessa manhã, é que você considere os convites que Deus tem feito a você ao longo da sua existência. Ele está ansioso por fazer-nos mais do que vencedores. E Ele tem todos os instrumentos para isso. Desde que estejamos dispostos a nos submetermos a Ele. Quando isso acontecer, nós vamos entrar em Jerusalém.
Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei, hossanas nas alturas, hossanas ao grande Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Cessaram as hossanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, ao sol faltava luz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei, hossanas nas alturas, hossanas ao grande Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá. Amor feliz, Jerusalém, que nunca passará. Muito feliz, Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, onde está a raia? Hossanas nas alturas, hossanas sem cessar. Hossanas nas alturas, hossanas
Santo Deus, nosso Pai, que a nossa vida seja colocada no Teu altar. Nós queremos servir ao Senhor com inteireza de coração, mas somos tão fracos, tão débeis, tantas vezes atraídos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós queremos Te pedir transformação do Senhor, porque nós somos impotentes. Que o Teu Espírito opere o querer e o efetuar, segundo a Tua poderosa vontade. Abençoa a Tua igreja, que ela avance triunfante, sem mácula, sem ruga, até o dia glorioso em que nós vamos ver a Tua face. Pedimos-Te perdão pelos nossos pecados. Entregamos ao Senhor os nossos amados, muitos deles andando tão distante do Senhor. Nós os amamos, mas o Senhor os ama ainda mais do que nós. Alcança o Senhor, estende a Tua mão, abençoa a liderança desta igreja, que o Senhor plantou aqui nesse lugar, nessa grande cidade que é Belo Horizonte. Que eles possam brilhar, que desta casa edificada, raios de luz alcancem aqueles que estão ao redor, e que o Teu nome seja grandemente glorificado, honrado, exaltado. Nós reconhecemos o Teu amor, louvamos pelo Teu amor, mas nós também sabemos que o Senhor é justo. O Senhor está adiando o tempo, porque o Senhor nos quer ao Teu lado. Por isso nós Te pedimos, não desista, Pai, de nenhum de nós. Nós Te pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.